E depois de um debate que envolve política, religião e valores no presente, a história sempre nos obriga a olhar para trás com os olhos bem abertos. Nesta semana, o mundo relembra o genocídio armênio, um dos episódios mais trágicos do século XX. Entre 1915 e 1923, mais de 1 milhão de armênios foram perseguidos, deportados e mortos no então Império Otomano. Um capítulo macabro da humanidade marcado pela violência, pelo silêncio e pela dificuldade de reconhecimento que atravessa gerações. No fim de abril de 1915 e ao longo dos anos seguintes, o mundo assistiu ao que se tornaria o primeiro grande genocídio do século XX. Mais de 1,5 milhão de armênios foram mortos pelo Império Otomano. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que desapareceram como parte de um processo deliberado de destruição. Igrejas foram arrasadas, vilas inteiras desapareceram do mapa e uma cultura milenar foi sistematicamente atacada. Não se tratava de um efeito colateral da Primeira Guerra, mas de uma política organizada, planejada e executada com um objetivo claro: eliminar um povo. Esse episódio, escondido por muitos até hoje, ficaria conhecido como o genocídio armênio. E mais de um século depois, ainda há quem tente negá-lo. No início do século XX, o Império Otomano atravessava um período de instabilidade política e territorial. Nesse contexto, a população armênia, cristã e historicamente estabelecida na região, passou a ser vista como uma ameaça interna, como um corpo estranho em um império em declínio. O que se seguiu foi uma campanha de perseguição em larga escala, marcada por deportações forçadas, execuções e marchas que atravessaram o deserto sob condições impossíveis. Sem água, sem alimento, sem destino. Milhares foram empurrados para a morte ao longo do caminho. Poucos sobreviveram. Mas a história insiste em mostrar que a tentativa de apagar um povo raramente termina como seus algozes planejam. A perseguição forçou a dispersão dos armênios pelo mundo e deu origem a uma diáspora que atravessou continentes e gerações. Comunidades inteiras se reconstruíram longe de sua terra original, carregando consigo memória, identidade e uma silenciosa forma de resistência. Até hoje, o genocídio armênio é negado veementemente por autoridades da Turquia. Mas a verdade histórica não depende de reconhecimento político para existir. Negar esse episódio não altera o passado, apenas prolonga suas consequências no silêncio, na omissão e no esquecimento. Por isso, a memória se torna essencial. Filmes como A Promessa tentam recontar essa história com todas as limitações que qualquer obra enfrenta ao abordar tragédias dessa magnitude, mas com um propósito claro: impedir que o esquecimento se torne definitivo. Como escreveu o escritor armênio-americano William Saroyan, quero ver qualquer poder do mundo destruir esse povo. Vá em frente, destrua a Armênia, veja se consegue. Porque quando dois armênios se encontram em qualquer parte do mundo, eles criam uma nova Armênia. O genocídio armênio não pertence apenas ao passado. Ele permanece como um alerta permanente sobre o que acontece quando a barbárie encontra espaço e quando o mundo escolhe não reagir a tempo. Hoje, lembrar não é apenas um gesto simbólico. É um ato de responsabilidade e, sobretudo, resistência. Mais de um século depois, o genocídio armênio ainda levanta uma questão objetiva. O que muda na prática quando crimes dessa escala demoram décadas para ser reconhecidos?
Eu vou jogar para o nosso expert em Primeira Guerra Mundial, Flávio. Por que a comunidade internacional esconde de maneira insistente esse genocídio? Eu tenho um segundo lugar de fala, porque eu descobri que eu sou armênio, viu, Ana? Eu sou a única pessoa aqui no programa que tem sobrenome armênio. Não. Então é islandês e agora armênio, né? Falar armênio já é um pouco too much pra mim, mas assim, tem o sobrenome armênio. O que foi, na prática, esse genocídio? O primeiro genocídio do século XX, né? A superar 1 milhão de mortes, provavelmente entre 1 milhão e meio, ou 1 milhão e meio. Na prática, acontece o seguinte: o Império Otomano, todo mundo sabia que ele iria cair ali em alguma hora, estava numa crise interna muito grande, e qual foi o objetivo desse grupo que sobe ao poder, que são os jovens turcos? Ele é um retorno ao islamismo? Não tem nada a ver, era uma coisa completamente moderna. Quando você parar para pensar em Oriente Médio, por exemplo, qual que é a primeira religião que veio na sua cabeça? Exatamente, islamismo. Agora, não era exatamente este o foco. Você tinha cristãos ali, chegando a 25% da Anatólia, essa parte central do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano, que representa boa parte dos países disso que vai ser chamado de Oriente Médio justamente no meio da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, você não tinha só a Turquia, né? Boa parte desses países faziam parte do Império Otomano ali. Então você tinha muitos cristãos, né? 25%, um quarto da população ali era cristã. Era uma minoria, boa parte deles eram pobres, os armênios especificamente. O Império Armênio foi a primeira região do mundo a se converter oficialmente, né, como um país, como um império, ao cristianismo. Estamos falando de uma das regiões mais antigas do mundo. Você tinha gregos, você tinha sírios, você tinha siríacos, você tinha caldeus, por exemplo, nesta região, que remontam ali ao comecinho do Antigo Testamento, para você ver como é que eles são antigos, que estavam convertidos. Já eram cristãos já há muitos séculos. E aí esses jovens turcos sobem ao poder falando: nós precisamos criar uma reforma, essa reforma vai ser étnica, religiosa, precisamos uniformizar isso que é o Império Otomano, né, expulsando e matando e convertendo forçadamente todas essas populações ao islamismo. Quer dizer, de 25%, em questão de poucas décadas, você tinha ali questão de 1 para 2% de cristãos. Por que o Oriente Médio, então, ele é majoritariamente com essa força tão grande islâmico e quer acabar, né, com as minorias? Exatamente, começa com esse genocídio armênio de um grupo ideologicamente reformista, nacionalista, com ideologias novas, com ideologias inclusive importadas do Ocidente, para gerar este tipo de coisa. Só um detalhe curioso: os jovens turcos, eles foram a principal influência do movimento tenentista aqui no Brasil, para você ver como é que essa coisa assim, ela se expande muito, né? O Império Otomano vai sair perdedor da Primeira Guerra Mundial. Quando eu fiz meu curso sobre a Primeira Guerra Mundial, né, você via lá nos comentários assim, as aulas sobre o genocídio armênio foi o que mais tinha gente falando: gente, eu chorei demais, não aguentei ver isso, né? Inclusive as mortes eram extremamente cruéis. Você obrigava as pessoas, igual teve com câmara de gás na Segunda Guerra Mundial, você obrigava as pessoas a pagarem as próprias passagens para serem deportadas. Boa parte dessas mortes foram por crucificações, para você ter uma ideia, né? Era o grau de violência e de crueldade que foi esse genocídio, né, de armênios, gregos, siríacos e todas essas outras populações que, no final das contas, ou foram deportadas ou foram convertidas à força.